Você ouve agora mais uma mensagem que transmite vida. Quero convidar a igreja para ler um texto na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Apenas versículos 7 e 8, já bem conhecido. Está escrito assim na palavra do Senhor: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. É um assunto já bem rudimentar, bem conhecido da Igreja do Senhor, mas como se trata da palavra de Deus, é novo, que se renova, e toda a palavra de Deus ela é boa para nós. E quando estamos estudando, meditando, estamos alimentando a nossa alma, nosso espírito e crescendo no conhecimento de Deus. O profeta Jeremias, alguém denomina ele do profeta chorão ou profeta das lágrimas. Ele, quando proferiu estas palavras aqui, é fruto de uma trajetória, de experiência vivida por ele mesmo no caminho da vida, e que ele profere aqui estas palavras neste capítulo. Ele até faz menção no versículo 5, com relação também ao homem que confia no seu braço. Ele fala que diz que é maldito, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e desabitável. É um homem, o profeta Jeremias, foi um homem que teve suas experiências com o Senhor Deus. Ele foi profeta no Reino do Sul, em Judá, passou um período de cerca de 40 anos, alcançou o período do reinado de alguns reis, como desde Josias até Zedequias, e o período pelo menos do rei Zedequias para ele foi um dos mais turbulentos, porque foi o período que antecedeu o deporto do povo para a Babilônia, para o cativeiro, e também coincidiu dele proferir juízo para o rei Zedequias, para a nação. E proferir juízo não é fácil. É tanto que Deus, quando chamou ele, certamente ele conhecendo já a complexibilidade, a dificuldade espiritual que estava atravessando a nação, ele quis dar uma carreira da vontade de Deus. No capítulo 1 do seu livro, no versículo 6, quando Deus lhe chamou, ele quis esquivar, dizendo que era uma criança, que não sabia falar, mas Deus chamou ele, e às vezes o homem é homem mesmo. Deus precisou de dar uma injeção de ânimo nele, para que ele criasse mais ânimo, mais fé, mais coragem,
E até no versículo 10, no capítulo 1 do seu livro, a situação era difícil, porque Deus chamou ele para começar fazendo uma coisa muito difícil. Quando Deus disse: olha, Jeremias, eu te ponho neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Começar plantando e edificando é bom, porque todo mundo gosta, é bem aceito, mas começar quebrando, arruinando, arrancando, plantar, edificar é o trabalho do início, mas Deus deixou para o fim, porque Deus, quando quer, Ele começa pelo fim. É Ele que quis assim, né? Ele é quem conhece a estrutura de tudo, espiritualmente falando. Aí Jeremias, quando viu o peso, disse: eu sou criança, Deus, nem falar eu sei. Foi preciso Deus dizer a ele no versículo 7: mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus mostrou a ele a vara de amendoeira, no versículo 12. Que veja, Jeremias, veja uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: viste bem, porque eu velo com a minha palavra para cumprir. Mostrou a panela fervendo do lado do norte, era de onde vinha os babilônicos. Versículo 11, não é? Da vara. 12, veio a mim ainda a palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês? Eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E isso certamente ficou obscuro para ele ter muita coragem, mas Deus, no versículo 18, disse assim: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. E ele encorajou-se, foi fazer o mandado do Senhor, mas ele andou numa estrada difícil, enfrentou desprezo, enfrentou calabouço, experimentou o calabouço, pão da amargura, espancamento e todo tipo de martírio, até para ver se ele afrouxava a mensagem que Deus colocou na boca dele e no coração. Mas Deus sabe quem chama. Mesmo no calabouço, no pão de amargura, ele segurou a mensagem que Deus colocou na boca e no coração dele. Ele chegou, claro, ele era homem como nós somos, era gente. Estrutura humana, às vezes com o sofrimento se abala. E teve um momento que ele entrou quase em desespero. No versículo 20 e o versículo 14, teve um momento que ele disse: maldito dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades
que o Senhor destruiu sem que se arrependesse. E ouça ele, clamou pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver trabalhos e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. Isso foi na hora do aperto, na hora da tribulação, na hora escura. Mas depois que ele viu os livramentos que Deus lhe deu, depois que ele viu a palavra de Deus se cumprindo, porque Deus, quando fala, se cumpre, mesmo que ninguém goste, que alguém não goste, mesmo que alguém queira calar a boca de quem fala. Quando Deus fala, pode escrever que vai acontecer como ele disse exatamente. Depois que ele viu tudo acontecer, Jerusalém ser destruída, os portões ser queimados a fogo, Zedequias ser levado cativo e ele ser liberto por Jesus, ter livramento de Deus, aí lá no versículo 17 a gente encontra ele dizendo: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação do crente que confia e espera no Senhor como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água e cuja raiz estende para o ribeiro. E observando esta comparação feita com muita propriedade pelo profeta com a árvore e o crente, nós podemos ver que ele estava já ali dando também para nós hoje uma lição com relação a isto. Porque assim como procede na árvore, também com o crente. É própria essa comparação. A árvore, ela é plantada através da semente, nasce a raiz, cresce, desenvolve caule por ali, vem as folhas, frutos, flores, frutifica. O crente também, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, ele foi plantado pelo Senhor. Isaías, no capítulo 61, vamos ler neste momento que estamos estudando a palavra do Senhor. Diz assim, 61 e de 1 a 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3 e versículo 9, ele diz que nós somos lavoura do Senhor. O salmista, no Salmo 92, versículo 12 e 13, ele diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão
nos átrios do nosso Deus. Então, assim como a árvore é plantada, a semente ali, nós como crente também fomos plantados aqui na casa de Deus. Então você está aqui, não está por acaso, foi Deus que te plantou aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Assim como a árvore tem a raiz também, a Bíblia diz que o justo, ele tem raiz. Provérbios 12:12 diz: deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o fruto. Então, tem raiz, se desenvolve depois que a raiz nasce, e a planta, a semente nasce, germina, e a planta vai se desenvolvendo, vai crescendo. Também o crente acontece, na proporção que a pessoa aceita Jesus, ali a semente germinou, nasceu na terra do coração. Primeira coisa que vai nascendo é a raiz e começa a crescer. E o crente não é assim. Quando nasce, ele vai, segundo, conforme escreveu 2 Pedro, falou Pedro no 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, só estou mostrando aqui mais ou menos, porque ele fez esta comparação do crente com a árvore. O crente é plantado, nasceu, não é, da água e do Espírito, é plantado, tem a raiz, cresce, como diz a palavra do Senhor. O crente também tem as folhas, assim como a árvore tem folhas. Salmo 1, versículo 3 diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Em Jeremias 17:8 já li aqui, que fala também das folhas. Mas também a palavra do Senhor, ela diz que assim como a árvore floresce, o crente também floresce. Já citei Salmo 92, versículo 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E claro que tem os frutos. 1 de João 15:16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, foi bem própria esta comparação que o profeta fez. Como a árvore junto ao ribeiro de água estende as raízes para o ribeiro, falou um crente que confia e tem esperança no Senhor. Este ribeiro e esta água, claro, esta água fala de Jesus, do Espírito Santo, principalmente. Em João, no capítulo, estamos estudando, não é, a palavra do Senhor, é bom acompanhar. João, no capítulo 7, Jesus fez referência desta água. 7:31, quando ele disse na sua palavra, João 7:31, no último dia da festa, pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado para
por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, nós vemos aqui, meus queridos irmãos, a importância que ele fez. Agora, analisando essas citações, cada coisa que eu fiz, a raiz, as folhas, as flores, os frutos, tudo é importante numa árvore, a começar pela raiz. E principalmente quando ela está, como Jeremias diz, com as suas raízes estendidas para o ribeiro de água. Quando se vê uma árvore muito verde, florindo e frutificando, está dizendo que ela está com vigor, porque a raiz, além dela puxar para a árvore a água do solo, também os sais minerais para a árvore, vários tipos, e a raiz também dá sustentação à árvore. Quando a semente germina, aí a raiz vai se estendendo sobre a terra. A raiz se aprofunda para baixo e a árvore, claro, cresce na direção vertical para cima. Agora a raiz é importante, além de puxar a água do solo, sais, a sustentação para a árvore. E por que ela é importante para o crente também? É interessante, porque na proporção que a árvore vai crescendo, se desenvolvendo para baixo, ela vai crescendo para cima, e tem raízes, quando mais se aproxima, para baixo, se aprofunda para baixo, aí vai ficando mais sustentável. Aí a árvore vai suportando os temporais que vêm, as tempestades, que isso acontece na natureza. De vez em quando tem vento aí derrubando árvore, arranca com raiz com tudo. Agora, aquelas árvores que estão com a raiz bem lá aprofundada, pode ver que balança de um lado, balança para outro, mas ela fica lá. Teve um ano aí que deu uma enchente ali, Monsenhor Fabrício, eu estava passando e passei, vi que a correnteza da água levou muitas árvores, mas teve uma que ficou, não levou, mas ficou arriada, com a correnteza, a força foi tão grande que arriou. Quem olhou diz assim, pronto, essa aí não arrancou, mas morreu. Mas não, é porque a raiz dela estava muito profunda. E quando a raiz está na terra e depois começa a receber o vigor do solo, da água, e por aí afora, aí começa a revigorar de novo. Depois, outro dia eu passei, ela não estava em pé, mas estava se levantando, estava assim. Depois eu passei, ela já estava erguida, as folhas começaram a brotar novamente. Qual foi o segredo? A raiz. Por que é que o Jeremias fez referência à árvore e o crente tem que ter raiz? Porque nessa vida, irmão, de vez em quando chega temporal, chega tempestade para te arrancar com raiz, com tudo. Mas quem está plantado e a raiz está descendo para o ribeiro, vai ser arrancado não. Pode até deitar pelo peso do temporal, mas vai se levantar de novo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tempestade é coisa séria. Às vezes chega sem a pessoa esperar. Se não tiver bem arraigado a raiz. É por isso que Deus, Ele não permite certos temporal na vida de um novo convertido. Porque o novo convertido, às vezes ele tem vontade, tem fé, tem desejo para aguentar peso, mas não tem raiz. Deus que é soberano, às vezes Satanás prepara lá a correnteza dele para mandar, Deus diz, não, Deus sabe a estrutura de cada um.
E a Bíblia diz que ele tem cuidado de nós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Às vezes a correnteza vem, mas ele a para na frente, porque te ama, ele tem misericórdia de você. Às vezes a pessoa diz como Pedro: eu vou até a morte contigo, eu faço, eu aconteço, mas ele é quem sabe o tamanho da tua raiz. Quando Jesus proferiu a parábola do semeador, ele fez menção a isto. Vamos ler. Mateus 13, no versículo 5, ele fez menção. Diz aqui a palavra do Senhor: porém, quando ele fez a parábola do semeador, e ouvindo alguém, o versículo 4 diz: quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Mateus 13, 4 e 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e se secou-se, porque não tinha raiz. Lá na frente, os discípulos não entenderam a parábola. Aí Jesus explicou no versículo 20 e disse: porém, o que foi semeado em pedregais, e o que houve a pedra, e logo a recebe. Não, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É assim, a pessoa às vezes não tem raiz suficiente, porque nasceu faz pouco tempo, ainda a raiz está se aprofundando. Um dia eu preguei, estava pregando o evangelho a um senhor. Eu disse: eu aceite Jesus para ir morar no céu, o senhor precisa de salvação. Aí disse: não, eu não vou ser crente, porque se eu fosse crente, eu quero ser um crente para ir logo sentar naquelas cadeiras lá em cima, para ser um pastor daquele. Eu posso ser crente assim? Eu digo: olha, isso aí é um processo. Não é chegar ali e sentar, não, tem um processo. Às vezes está sentado ali, mas já enfrentou tempestade, temporal, empurrão, sofrimento, dificuldade. Não é para quem quer, para quem Deus chama, sem raiz. Aí é assim. Pedro, por exemplo, Pedro era animado, e todo mundo conhece o temperamento de Pedro, a ousadia de Pedro. Mas uma vez Jesus disse a ele: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, que ele não viesse desfalecer. Porque quem não tem raiz não suporta muita coisa, não. Quem não tem raiz não tem temperança ainda suficiente, não tem maturidade ainda suficiente. Às vezes tem crente que quer fazer as coisas, mas não aguenta nem uma cara feia, não aguenta um gelo. Quer ver se a pessoa que tem uma habilidade de pregar, de cantar, mas se ninguém chamar ele para cantar, ninguém para pregar, coitado, ele já quer sair da igreja, fica reclamando, e quando vem as tribulações, pronto. Aproveito para dizer a você que é inquieto, quando não recebe a oportunidade, está faltando raiz. Muitas vezes Deus leva o crente para o deserto, deixa ele lá isolado, sozinho, para crescer raízes para o ribeiro. Ele chamou Paulo, levou lá para a Arábia, para o deserto.
quando chamou Moisés, muito animado, cheio de ciência do Egito, da filha de Faraó, da casa de Faraó, foi logo matando um. Aí Deus disse: já sei como é que ele vai melhorar, vou levar ele para o deserto. Lá no deserto, o sol queima, os amigos estão longe, no deserto falta pão, falta calçado, falta veste, às vezes, no caso os 40 anos primeiro de Moisés. Mas também o crente fica com a raiz lá aprofundada no ribeiro. Cada tempo que passa, se você está enfrentando um estreito com Deus, não se aperreie não, é Jesus que está querendo aprofundar mais as suas raízes. É porque às vezes vem temporal pela frente, aí ele prepara você antes, aprofunda logo as raízes. Depois de 40 anos, Moisés sobe no monte, chega lá, a sarça pega fogo. Quando ele olha, vou ver o que é aquilo. Aí Deus brada do meio da sarça do fogo: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que estás é terra santa. Tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo, e agora eu desci para livrá-lo, Moisés. E você vai diante de fora. Ah, Deus, eu não, Deus. Primeiro sinal de crente que tem raiz, não aparece. Não fica dizendo: não, eu aqui, eu faço, eu sei, eu sou o melhor. Quando diz: vai, Moisés, é você. Não, Deus, eu não, Deus. Eu sou troco de língua, Deus. Moisés, quem fez a boca do homem, Moisés? Deus, manda meu irmão, ele é mais velho do que eu. Moisés, ele vai ser teu profeta, você vai como Deus, Moisés. Deus, quando eu chegar lá, o que eu vou dizer a Faraó? Ele vai me perguntar quem me enviou. Moisés, vai. E se ele perguntar, você diz: eu sou o que sou, me enviou a voz. Aleluia. Deus sabe aprofundar as raízes do crente. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Será como a árvore plantada às águas junto ao ribeiro. Aleluia. Que estende as suas raízes para o ribeiro. No ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Agora, tem crentes que suportam o temporal. Deus prepara. Satanás pediu para se ir andar com Pedro, Jesus deixou. Mas quando a gente vai lá para Jó, no capítulo 1, naquela ocasião que o inimigo encontra esconder lá, e Deus dá uma recomendação de Jó: tens observado o meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí ele: também cercaste ele de bem? Toca no que ele tem, porque Jó, Deus abençoou Jó sobremaneira. Ele era um grande era o mais rico do Oriente. Camelos, ovelhas, bois, vacas, terras, fazendas, servos. Toca no que ele tem e verás se ele... Capítulo 1 relata o fato. Aí Deus diz: vai, está nas tuas mãos, agora não toque na sua vida. Aí ele pensou que Jó não tinha raiz. Que o crente que não tem raiz tomou o Volkswagen dele, capaz de ele se desviar.
que foi que Deus permitiu? Por que foi que Deus deixou? Mas Jó era um alto empresário. Daqui a pouco Satanás saiu, veio uma tempestade levando tudo, levou camelo, levou ovelhas, levou gado, levou até os filhos. Hoje, a gente perde um filho, a dor é capaz da gente não suportar, e de uma vez só perder tudo. Quando eu começo a pensar, 10 filhos, de uma vez só, que dor. Sabe que eu penso isso? É Satanás disse, eu agora vou arrancá-lo. Aí começou arrancando os frutos, camelo, filhos, fazenda. Começou arrancando as flores, porque flores, não vai dar tempo de falar, fala do nosso bom cheiro, da nossa boa fama. Até pecado de Jó, até pecado acusaram Jó. Arrancou as folhagens que fala de sombra, de abrigo. Tinha muita gente na sombra de Jó, os familiares, os servos, aquele povo, até o povo esqueceram dele, os parentes, os familiares, os amigos. Vai se ver Satanás dizendo, vou arrancar os frutos, vou arrancar as folhas, vou arrancar as flores. Aí chegou na raiz. Quando chegou na raiz não deu para arrancar não. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Arrancou os frutos, folha, flores, filhos, bens, tudo. Mas quando chegou veio aquela chaga mortal que ficou lá no caco da telha, ficou só a esposa. Eu entendo que ali foi o último puxavante do inimigo de Deus. Vou arrancar agora. Quando a mulher disse assim, de que te vale essa sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele pensou que já estava arrancando, aí Jó disse, mulher, como a loucas estás falando tu, porventura Deus não está ouvindo. E o bem não reclamou e adorou ao Senhor. E lá na frente ele disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E no versículo, me parece capítulo 19, versículo 25, ele disse assim, ainda que ele me mate, eu vou ficar esperando nele. Não foi arrancado não. Talvez você veio para esse culto, ou está me ouvindo pelo rádio, já perdeu tanta coisa, está queimado pelo sol da tribulação. Satanás está querendo arrancar a tua raiz, mas recebe a palavra de Deus nesta noite. Elabacaço devaná. Vai arrancar não, foi Deus que te plantou, aleluia. Convicção de fé, aleluia. Alabacaçodeira. Você nesta noite está aprofundando as suas raízes neste culto, ouvindo a palavra de Deus. Você vai sair daqui com mais fé, com mais coragem, com mais convicção. Tem muito vento de doutrinas, de tantas coisas por aí soprando, querendo arrancar você da casa de Deus, do seu bom porte de cristão.
Mas na proporção que você está ouvindo a palavra, meditando a palavra, comendo a palavra, de joelhos, orando, buscando, sentindo a presença de Deus, você vai crescendo as raízes para baixo e dando fruto para cima. Então agora, me lembrei de um versículo na palavra do Senhor, quando o povo pensou que tinha acabado Judá, quando tinha levado os ferreiros, os nobres, os príncipes, deixaram um restinho lá de gente, mas o restinho ficou intercedendo pela misericórdia de Deus, até Deus levantar Neemias. No capítulo 37 de Isaías, e o versículo 31 diz o seguinte: porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Aí ele fala, a árvore, ela tem a raiz e também tem as folhas. Olha, irmãos, folhas fala de aparência, fala de abrigo. Quando a primavera está chegando, aliás, quando a gente viaja para o sertão, os irmãos viajam para o sertão em pleno verão, pode ver que fica só aqueles garranchos, aquilo tudo cinzento, que as folhas caem tudo. Quem olha só vê aqueles garranchos, pensa até que morreu a árvore. Só que quando ela começa, Deus começa a vesti-las novamente, é que começa a ver as folhas aparecendo. É tanto que fala de aparência, porque se tiver vamos dar um exemplo assim, bem simples, um pé de mangueira, por exemplo, e lá aqui mais na frente tem um pé de cajueiro. Se só tiver o garrancho, fica difícil da gente saber quem é quem. Porque todos os dois, só está ali o garrancho, as madeiras, as hastes. Agora, quando Deus manda uma chuvada, que começa a molhar a terra, aí começa as folhas a crescerem. Quando as folhas crescem, aí quem conhece já sabe, não, isso aqui é mangueira, isso aqui é cajueiro, porque manga é manga e caju é caju. Fala de aparência. É por isso que, quando Jeremias compara o crente à árvore, muita gente pode pensar que a aparência também não fala da sua vida de cristão, mas fala. É diferente. Ou você nunca foi abordado por alguém pela maneira de você viver, conviver, trajar. Alguém nunca lhe abordou dizendo, você é crente, não é? E você diz, sou, graças a... Aí eu logo ouvi. É a aparência, não é só o brilho do Espírito Santo que está em você, não. A aparência também testifica que você é cristão. É por isso que cada crente deve ter cuidado com a sua aparência. Vezes a pessoa, um jovem, um homem de calção, pelo meio da rua, jogando, batendo pelada. Eu sou crente, eu sou crente. Uma moça, uma mulher, mal vestida, com roupas indecentes, mini saia, roupas sensuais, provocando libido no sexo oposto. Eu sou crente, eu sou crente. Cuidado. Crente assim, Malaquias 3:18. E outra vez vereis entre o justo e entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem diferença. O traje também define quem é quem. Eu me lembrei agora de uma situação que quando Elias, em 2 Reis, no capítulo 2 e o versículo 7 e 8, sempre que eu falo esse assunto, me lembro que Elias foi identificado pelo seu traje. Seu traje. Ele
quando Acasias estava doente para morrer, que mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom. Aí os mensageiros encontraram Elias no meio do caminho. Eles: pare e volte. Diga a ele que ele não vai se levantar da cama mais não. Vai morrer. Pergunta a ele se não tem Deus em Israel, que ele manda consultar Baal-zebub, deus de Ecrom. O pessoal não conhecia Elias. Então, assim, uma mensagem dura dessa, tão concreta, tão objetiva, voltou. Aí, olha, a gente encontrou um homem no meio do caminho. Ele mandou a gente voltar. Disse o quê? Ele disse que o senhor não vai se levantar da cama, não, vai morrer. O quê? Quem é esse homem? Como era o traje deles? Olha, era um homem, vestido assim, um cinto, pele de camelo. Quando ele terminou de descrever o traje de Elias, aí ele disse assim: já sei, é Elias. Conheceu pelo traje. É o homem de Deus. E quando ele fala, cuidado, viu, você que é vaidosa demais, que usa essas roupas transparentes, sem pudor, mostrando o desenho do corpo, parte do corpo. As folhas também falam de aparência. A árvore, as folhas também falam. Há uns anos atrás, eu estava em uma campanha evangelizadora, em pleno meio da rua, em determinado lugar, faz alguns anos já. E quando a gente chegou em um determinado local, ali no Aeroclube, no Pina, quando a gente chegou, aí tinha um mutirão de evangelização da junção de várias igrejas. Aí quando a gente chegou assim, sem esperar, aí chegou várias gente. Olha, a gente está fazendo um mutirão e vamos se juntar aqui para fazer um mutirão, pregar o evangelho. De repente assim, as irmãs que estavam, olhou assim, essa safada é diferente. Mas olharam para mim assim, eu fiquei na hora, mas uma moça assim, muito assim, habilidosa, com várias literaturas na mão, aí uma mini saia, os lábios pintados, brincos na orelha. Não estou falando de religião de ninguém, eu estou contando uma experiência daqui da nossa casa, do nosso roçado.